Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido o devocional especial para vocês. E o nosso devocional de hoje, ele tem como tema Permaneça firme. Parece ser fácil falar essa frase, né? Permaneça firme. Mas o que é permanecer firme? Quando eu estava escrevendo esse devocional, queridos, eu pensei exatamente nisso. O que é permanecer firme? E Deus me fez lembrar dos grandes prédios que existem no Japão. Prédios, né, casas no Japão. Aonde no Japão, querido, só para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma pesquisa rápida e no site do Terra eu vi uma matéria recente, agora de janeiro desse ano, que em média o Japão ele tem 1.500 tremores de terra por ano. Uma média de 4 tremores por dia. Ou seja, o local onde o Japão está é conhecido, querido, só para vocês terem uma ideia, como Círculo de Fogo do Pacífico, que são os limites de várias placas tectônicas, aonde elas têm um maior índice de tremores e também de atividades vulcânicas. Se não bastasse só os tremores, também tem a questão das atividades vulcânicas. E a nossa vida, queridos, muitas vezes é como o Japão. Nós estamos muitas vezes em cima dessas placas tectônicas, aonde muitas vezes tudo estremece, tudo balança. E quando a gente acha que só é tremor, também tem os vulcões da vida. Não é assim? Não é assim na sua vida também? Eu tenho certeza que todos nós somos. Não é por sermos cristãos que somos privilegiados, de forma nenhuma. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. E se Jesus disse isso, ele também dá a entender nessa frase que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, ou seja, permaneça firme. Mas como permanecer firme como as construções no Japão? Algumas construções não resistem, outras já resistiram a vários tremores de terra. Como eles resistem? A gente vai perceber que o material com que eles fazem são materiais mais flexíveis, são materiais que trabalham mais a flexibilidade, a resistência. E isso nos faz lembrar que nós cristãos também temos que trabalhar essa resistência, e a palavra correta seria resiliência. Os materiais que são construídos, prédios, as casas no Japão, eles têm essa grande flexibilidade, essa resiliência, que é essa capacidade de envergar e a tornar a sua posição normal. É bem o que a gente vive no nosso mundo, não é? Agora, recentemente, um dia, 2 dias atrás, teve mais um grande terremoto no Japão. E isso nos faz raciocinar, queridos, o que é permanecer firme quando nós comparamos com a nossa vida. E muitas vezes você pergunta assim, pastor, eu já entendi o que é permanecer firme, eu já entendi que nós temos que ser resistentes, aguentar firme é ser resistente, é ser resiliente. Eu já entendi. Mas como que eu posso me tornar uma pessoa firme em Deus? Como que eu posso permanecer firme? Como que eu posso me tornar essa pessoa firme? Porque essa é a grande questão.
nós falarmos, olha, irmão, irmã, permaneça firme, fácil. Mas nós temos que ensinar como permanecer firme. E permanecer firme tem uma grande chave, uma chave poderosa, que eu vou trazer para vocês aqui hoje, que você vai poder se tornar essa pessoa em Deus que permanece firme diante de todos os terremotos da nossa vida. E esses terremotos poderiam ser problemas familiares, financeiros, profissionais, espirituais, familiares, no casamento, amém? Na saúde. Então eu quero trazer para você, mas eu quero que você me acompanhe nessa meditação da palavra. Eu quero que você venha com bastante amor nesse devocional, porque eu quero não somente falar para você, olha, permaneça firme. Eu quero ensinar você hoje nesse devocional a como você vai agora treinar, como que você vai exercer essa firmeza. Amém? Então, desde já, peço a você, deixa um like, deixa um joinha, é gratuito, não paga nada. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E isso vai ajudar muito a que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Amém? E eu quero começar esse devocional lendo o texto base no livro de 1 Coríntios. A maioria dos textos que nós vamos ver hoje está na carta de Paulo aos Coríntios. E o primeiro texto que nós vamos ler dessa carta de Paulo aos Coríntios é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Eu vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo aí tranquilamente para que você possa anotar ou para que você possa aí acompanhar se você não estiver com a sua Bíblia em mãos, tá bom? Vamos lá então. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém? Então o apóstolo Paulo, embora ele esteja falando ali para uma igreja, embora ele esteja ali falando para que os irmãos, para que eles espalhem a palavra de Deus, para que eles permaneçam firmes nessa evangelização, essa palavra cabe muito bem para nós também. Por quê? Porque nós também evangelizamos, nós também falamos de Deus para outras pessoas, falamos de Deus para os nossos filhos, para o cônjuge, lá no nosso trabalho. Amém? Nós também evangelizamos com o nosso estilo de vida. Então esse texto ele tem grande valia também para mim e para você hoje. Ok? E eu quero já completar com um segundo texto para que nós possamos aqui entrar numa linha de raciocínio. O segundo texto também é em 1 Coríntios, porém agora no capítulo 16, no verso 13, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Então, queridos, nós já percebemos que essa palavra, ser firme, seja forte, seja corajoso, é uma palavra que de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber essa palavra, ser firme. Mas a Bíblia, ela não somente fala seja firme, seja corajoso, seja forte, ela ensina como você deve ser firme, como que você se torna firme, resiliente diante das situações. E como eu disse, é isso que eu quero trazer para você. Tá? Para você, amado irmão, amada irmã, como ser edificado. Quando eu falo edificar, não é fortalecido. Edificar é de construir. Como que você pode construir essa firmeza
essa estabilidade, essa coragem, essa força dentro de vocês. Hein? E eu quero falar para vocês uma verdade, e diante de tudo que eu vou falar aqui nesse devocional hoje, eu quero que você guarde essa chave poderosa, que talvez seja para alguns, quando eu falar, vai ser chover no molhado, mas vai ter ali um plus a mais, ok? Toda edificação da sua vida, toda a edificação da sua vida, a firmeza, coragem, força, ela vai vir através da oração. Você quer permanecer firme, você tem que entender e saber como orar. A questão não é somente orar, mas como orar. Muitas vezes você pode orar, mas a sua oração é uma oração sem entendimento, uma oração sem base bíblica. E muitas vezes você está orando e você nem sabe se o que você está orando, ela é respaldada na Bíblia. Eu vou citar um exemplo bem rápido para que você possa entender. Por exemplo, vou pegar um caso gritante, um caso bem gritante para você entender. Uma pessoa aonde ela era casada, ela se divorciou, o cônjuge já está casado com a outra pessoa, e a pessoa que foi deixada para trás, ela começa a orar a Deus para Deus restaurar o casamento dela. Primeiro, se já divorciou, você já rompeu um laço. Você já rompeu um pacto que não deveria ser rompido. Segundo, ele ou ela, né, já fez uma nova aliança com uma nova pessoa. Então Deus não vai destruir uma aliança para poder reconstruir outra. Você está entendendo? É um exemplo bem gritante assim, para que você possa entender que a oração, orar por orar e orar sem entendimento, pode simplesmente você estar perdendo o seu tempo. Você tem que aprender a orar e a orar como convém. A Bíblia diz que nós não recebemos o que pedimos porque nós não sabemos orar. E quando pedimos, pedimos mal e pedimos com intenções erradas. Então, para permanecer firme, para edificar, eu preciso orar, mas orar da maneira correta. Existem vários tipos de oração, queridos. Quem já fez com a gente, né, ou está fazendo, finalizando agora a escola de oração, viu quantos tipos de oração existem. Quantos tipos de oração existem? E existe pelo menos 2 tipos de oração que ele é fundamental para edificar, para fazer com que você permaneça firme diante das adversidades da vida. Guarde isso, são vários tipos de oração. Mas existem 2 que eu vou citar aqui, que eles são específicos para edificar você de dentro para fora. Ok? Então, guarda isso com você. Para permanecer firme, eu tenho que orar. Mas não é qualquer oração. Eu tenho que saber como orar. Ok? Como orar. É isso que eu tenho que saber. Então, para que eu possa falar sobre esses 2 tipos de oração, eu quero me respaldar na Bíblia que a oração é o que faz você permanecer firme. O primeiro texto é o livro de Colossenses, capítulo 4, verso 2. Diz assim: dediquem-se à oração
vigiando por meio dela com ações de graças. Aqui eu percebo claramente, queridos, a palavra dedique-se. Né? Em outras versões, como a versão a nova versão internacional, ou a versão Nova Bíblia Viva, ela fala: não se esqueça, vou colocar na tela para você ver, na outra versão, Nova Versão Bíblia, ele diz assim, ó: não se esqueçam de orar por nós também. Né? Vamos voltar para o texto lá, aqui. Não se cansem de orar, perseverem nisso, estejam vigilantes. Amém? Essa é na versão Nova Bíblia Viva. Tem outra versão, que é a versão Almeida Corrigida Fiel. Eu também gosto bastante dela, que também diz assim, ó. É importante nós vermos algumas versões para que a gente possa ver o real significado daquele verso. Diz assim, ó: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Amém? Então a Bíblia ela nos enfatiza sobre a oração, sobre a importância da oração e de perseverar na oração. Por quê, queridos? Porque a oração ela constrói algo. A oração feita de maneira correta, ela vai construir, edificar algo na sua vida que quando vier as tribulações, os terremotos da vida, você vai permanecer firme. O outro texto é o próprio Jesus Cristo, antes da sua morte, ele fala aos seus discípulos, olha só: vigiai e orais, e orai. Por quê? Para quê? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui, amados, eu começo a entender a necessidade de orar, a importância de orar e orar da maneira correta, para permanecer firme, para não cair em tentação, para que eu possa aguentar todas as situações e permanecer firme. Porque muitas vezes os cristãos acham que por ser cristão, Deus vai tirar você da tribulação, vai tirar você da dificuldade. Não, Nanina, não. Muitas vezes Deus vai deixar você passar para que diante dessa dificuldade, da tribulação, da dificuldade, da adversidade, você aprenda a orar da maneira correta, para que você possa permanecer firme. Você está entendendo? Essa é uma das formas de Deus nos ensinar. Deus não nos abandona, mas Deus nos ensina, nos auxilia, né? Nos incentiva a aprender a orar da maneira correta. E agora sim eu quero trazer para você dois tipos de oração que vai fazer com que você seja edificado e que você permaneça firme. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, eu não vou colocar na tela, mas você pode ver na sua casa, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre dons, ele fala sobre dois tipos de oração. A oração com entendimento e a oração com o Espírito. Nesses dois tipos de oração, ela vai trazer uma edificação, ela vai construir algo dentro de mim. O primeiro tipo de oração é com entendimento. E isso eu já começo a perceber que o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios foi o que o próprio Deus disse a Josué. Olha lá o que diz Josué capítulo 1, verso 8, e você vai entender o que é orar com entendimento. Diz assim: não se aparte da tua boca
o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é orar com entendimento? É orar aquilo que eu entendo da palavra de Deus. É orar a verdade de Deus para a minha vida. É isso que é orar com entendimento. Quando eu oro a Deus por uma cura, por um emprego, por área financeira, por área familiar, a Bíblia tem as verdades sobre o que Deus pensa a seu respeito sobre a área financeira, profissional, casamento, familiar, filhos. Deus tem todas as respostas na Bíblia. Para que eu possa orar com entendimento, primeira coisa, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que entender as verdades da Bíblia, para que eu possa orar conforme a Bíblia. Você não vai ver nenhuma oração na Bíblia que seja contrária à vontade de Deus. Quando você vê a oração de Ana orando por um filho, ela faz a oração de fé, de clamor, porque ela sabe que a vontade de Deus é que todos tenham filhos, porque filhos são heranças do Senhor. Então ela fez uma oração correta. E toda a oração, você vê a oração de Esther, jejum de Esther, as orações de Davi, de Abraão, de Josué, de Moisés. Você vê orações que traz o entendimento da palavra de Deus e eles aplicam na forma de orar. Quando eu entendo a palavra de Deus e oro com o entendimento, ali vai me fazer construir, edificar algo que vai me fazer permanecer firme. Se eu não leio a palavra de Deus, eu corro o risco de estar orando algo que não é da vontade de Deus. Eu corro o risco de estar orando algo que Deus desaprova. Eu corro o risco de estar orando algo, queridos, que Deus fala assim, olha, não dá. Ok? Então a oração com entendimento é a oração daquilo que você entende da palavra de Deus, daquilo que você aprendeu, daquilo que você meditou, daquilo que você remoeu e que você entendeu. Agora tem um segundo tipo de oração, que é a oração no Espírito, que nada mais é para aqueles que são batizados no Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, que é a oração em línguas, que é uma capacitação sobrenatural que Deus dá de falar numa linguagem que só Deus entende. A Bíblia diz que a oração em línguas é falar mistérios com Deus. E se fala mistérios, ninguém entende, nem Satanás, somente Deus. Agora, esse tipo de oração, queridos, esse tipo de oração também é um tipo de oração que, embora eu não entenda o que eu estou falando, porque ele não usa entendimento, ele não usa o meu cérebro, ele usa o que? O Espírito. Ok? É o Espírito que ora em mim. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, ele vai dizer o quê? Que quem fala em línguas edifica, constrói a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Eu construo algo dentro de mim que, quando eu passar por determinadas situações, eu vou permanecer firme. E eu posso testemunhar para vocês algo aqui sobre a oração em línguas muito importante. Momentos da minha vida que eu passei muita dificuldade,
e que um dia o Espírito Santo disse: sabe por que você suportou? O Espírito Santo falou para mim: sabe por que você permaneceu firme, mesmo diante de toda dificuldade, calúnia, mentira, engano e tantas outras coisas? E eu perguntei para o Espírito Santo: por quê? Porque lembra do tempo que você investiu orando em línguas? Eu falei: lembro. Aquilo construiu algo em você que permaneceu, que fez você permanecer firme. Então, aquela oração que eu fazia lá antes de ser batizado com o Espírito Santo, de leitura com entendimento, de orar com entendimento, me fortaleceu e me levou à oração em línguas, o batismo com o Espírito Santo. E quando eu investi o tempo em oração em línguas, aquilo me fez permanecer firme diante das adversidades da vida. E começou a fazer total sentido aquilo para mim. Então, permanecer firme, queridos, é algo que não é somente falar, permaneça firme, fique forte, seja corajoso. Não. Ensine a permanecer firme. Ensine a orar. Não fale somente para a pessoa, permaneça firme. Fale para a pessoa, vem aqui, vamos orar juntos. E você que tem mais entendimento da palavra de Deus, ore em conformidade com a Bíblia, em conformidade com a palavra de Deus. E você vai ajudar aquela pessoa a permanecer firme diante da dificuldade, da adversidade, dos terremotos. E se a pessoa ainda não é batizada com o Espírito Santo, como que eu posso fazer, pastor? Você vai continuar buscando. Você vai continuar orando com o seu entendimento e clamando ao Espírito Santo. Espírito Santo vem e me batiza. Me batiza. E faz com que eu possa ser capacitado pelo Senhor nessa linguagem sobrenatural. Essas duas formas, ela vai edificar você. De maneiras diferentes, é claro, mas ela vai trazer uma edificação. Ela vai trazer uma edificação. São duas orações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Uma você controla porque você está raciocinando naquilo que você entendeu. A oração em línguas, você não entende nada, você não tem controle. É o Espírito Santo orando em você, construindo, tirando, arrancando aquilo que não presta e edificando fundamentos em você para fazer você permanecer firme. Você está me entendendo? Que você possa permanecer firme, que você possa aplicar essas duas formas de você ser firme diante das adversidades. Porque essa é uma certeza. Essa é uma certeza. Um dia, mais cedo, mais tarde, um dia ou outro, iremos passar por alguma adversidade, por algum terremoto em nossa vida. Amém? Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente. E claro, valeu um like, valeu um joinha. Então deixa um like pra gente aí, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Bom, vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse fundamento tão importante em nossa vida para permanecer firme na fé, permanecer firme diante do Senhor, diante de tantas situações difíceis que muitas vezes passamos constantemente. Muito obrigado porque o Senhor nos ensinou, nos deu duas formas poderosas, fundamentais, para podermos permanecer firme diante da adversidade. Pai, nos capacita, capacita esse homem e essa mulher para que orem com entendimento, mas que também sejam batizados com o Espírito Santo agora, que sejam cheios do Espírito Santo agora, que eles recebam esse poder e essa capacitação sobrenatural, esse revestimento de poder na vida deles e que eles possam começar a orar em outras línguas e se edificarem cada vez mais. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado e nos direcionado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.